a puxar mais para dentro. Bom, já estamos novamente em direto. E você está, deixe-me só fazer aqui o teste, ok? Sabe que nós somos um grupo muito difícil de condicionar. Portanto, esta coisa de problema aqui, problema ali, eu não quero alinhar nas teorias da conspiração que já ouvi aqui, mas não nos damos por vencidos. E, portanto, o que é que eu vou fazer, meus amigos? Vamos recomeçar o programa todo. Porque agora sim, eu julgo que já estamos a chegar em condições, embora com algumas limitações. E, portanto, vamos lá rever isto tudo. Você está com o Think Tank, que é o programa semanal onde o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão analisam a atualidade política e económica portuguesa. Ora, o que é que nós temos no menu desta semana? Mas antes de irmos ao menu, quero recordar que o canal tem uma parceria com o Prozis e quero também recordar que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendy Data, que faz software de gestão de empresas. Ora, o que é que eu quero destacar na emissão de hoje? São 3 pontos a que se vai juntar um quarto, que tem a ver todo o affair do Datagate, que nós conhecemos já há uma semana. E vamos começar por... Aliás, vamos ter 3 pontos essencialmente. Primeiro, Costa e Marcelo estão de candeias às avessas. Segundo, isto marca uma nova etapa no relacionamento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E 3, o Governo está em desagregação. Eu há bocado tinha perguntado ao Joaquim Aguiar e vou perguntar de novo se ele acha que é mesmo assim ou se o problema está, como o Joaquim costuma dizer, o palco tem luzes e tem zonas escuras. E isto está na zona escura. Mais do que estar na zona escura, está na zona do ponto, que é aquele que diz aos atores o que eles devem dizer quando se esquecem de papel. Ora, neste momento, os protagonistas que estão em palco tinham um papel, ou papéis preparados, e de repente acontece uma coisa inesperada e têm que mudar o discurso. O que é que foi essa coisa inesperada que aconteceu? A crise sanitária e as consequências que isso vai ter na crise económica. O que é que isso alterou os papéis que eles estavam preparados para representar? Porque, de repente, o tema da estabilidade, que tanto o Presidente como o Primeiro-Ministro sempre sublinharam, o tema da estabilidade passou a estar diretamente relacionado com os resultados obtidos. Isto é, a estabilidade não serve a si mesma, a estabilidade serve se os resultados obtidos forem satisfatórios. Porque se não forem satisfatórios, então a estabilidade é a permanência nessa deficiência de resultados. A crise sanitária veio alterar o que estava preparado nos textos que os atores tinham para a sua representação e transferem para o ponto, isto é, aquilo que está escondido num buraco do palco, transferem para o ponto a obrigação de dizer aos protagonistas o que é que devem passar a transmitir neste momento inesperado. Na primeira parte do programa tinha aparecido a imagem de que nós estamos numa situação idêntica àquela de Dom Sebastião. Está perdido num nevoeiro e, portanto, não nos consegue encontrar, mas nós que estamos à espera dele também não o conseguimos ver, está tudo no meio do nevoeiro. Esta é uma situação de crise que obriga a trazer para o primeiro plano não a concentração de poder, mas o pluralismo do poder. Quanto mais diversificadas forem as propostas que se apresentam para responder à situação atual,
maior é a probabilidade de encontrarmos uma solução satisfatória. No entanto, a verdade é que... Só um segundo. Então, importam-se de nos dizer agora se melhorou o som. Eu já fiz aqui um ajuste no microfone, ok? Nós estamos sempre... Isto hoje está com dificuldades. O som melhorou. No palco em que apagam os holofotes e de repente ninguém se vê. É verdade. Mas, quando devia haver pluralismo no debate, o que há é a concentração de poder e o refúgio na defesa dessa concentração de poder. E, portanto, em lugar de abrirmos as perspectivas e os horizontes, estamos a afunilar e a fechar aquilo que é a nossa trajetória. O problema essencial nesse aspecto é que, quando chegarem os novos fundos comunitários para responder aos efeitos económicos da crise sanitária, corremos o sério risco de estarmos em cima de uma crise política que impede a existência de orientações estratégicas futuras. O que significa que essa entrada de recursos europeus, como a água no deserto, caem os fundos, mas a areia seca vai continuar a ser o nosso futuro. Joaquim, deixa-me ir ao Jorge, porque há bocadinho o Jorge estava com uma teoria um bocadinho diferente, citando o artigo que o Joaquim escreveu. Devo dizer que publicado hoje no Negócios, que, em minha opinião, também está muito bom, tal como tu disseste. O artigo do Joaquim faz uma comparação, porque é que este regime quer fazer a comparação de 50 anos do Pronto, já resolvi o problema do som, ok? Já está resolvido, já fiz aqui o filtro, já não tem ruído de fundo. Vejam lá, digam lá agora, digam lá se faz favor, se o som está melhor ou não. O Joaquim referia a necessidade que este regime teve em discutir os 50 anos da democracia comparativamente... Jorge, vou pedir para falares mais alto, senão as pessoas vão mesmo queixar-se. Os 50 anos da democracia comparativamente aos 50 anos do Estado Novo. E que eu diria que é uma comparação, diria, um pouco esdrúxula, mas que faz sentido olhando para a estratégia que está por detrás da atual, diria, coligação que suporta o governo. A esquerda está unida com dois elementos, na minha opinião, que é o elemento do Estado Novo e o elemento da culpa é do Passos. Portanto, são dois elementos que fazem que se possam juntar, porque parece que estão todos de acordo sobre essas dois períodos da história de Portugal. A direita está um pouco diferente, porque a direita a direita que tem mais voz é uma direita que tem algumas saudades do Pedro Passos Coelho, então uma direita saudosista de Pedro Passos Coelho, e é uma direita saudosista do Dr. Salazar. E uma direita saudosista que é muito minoritária. Aliás, é desprezível. É desprezível. Mas está a ser artificialmente empolada. Artificialmente empolada porque interessa para manter as oposições. Ou seja, as oposições entre as alternativas. A alternativa daqueles que querem comemorar os 50 anos com uma pessoa... Estão a ouvir o som? Está ótimo agora. Que querem fazer uma comemoração dos 50 anos da democracia, passando ao lado do 25 de novembro, portanto, em que parece que é preciso dar voz àquele período de 74 até 75, e, portanto, porque são esses que estão a manter a atual estrutura governativa, e, portanto, é, no fundo, esta visão esdrúxula, se quisermos, da política que está a condicionar o país. Jorge, isto é... Onde é que eu já vi isto? Eu recordo-me que nos anos 80, quando tivemos uma eleição presidencial, em que chegou à fase final, portanto, ao tira-teimas, à segunda volta, Freitas do Amaral e Mário Soares, o PS e o PCP fizeram exatamente a mesma jogada. Sempre. Que é,
colar a direita à extrema-direita saudosista de Salazar. Mas ainda mais interessante, porque com Freitas do Amaral ainda me recordo que ele tinha um slogan que era para a frente Portugal. Exatamente. E há um debate em que o Dr. Mário Soares vai buscar um texto publicado por, eu já não me recordo quem é que era o professor universitário em Coimbra, que era um salazarista convicto, penso que não era o Dr. Salazar, em que ele dizia para a frente Portugal. É no próprio debate, ou seja, e quis escolar a figura de Freitas do Amaral a esse passado, e portanto isso faz parte da estratégia. O que é muito estranho, porque é que eu digo que é estranho o país estar a fazer este debate? Com tudo o que se passou nesta governação, desastrosa do ponto de vista da administração e intendência do Estado, eu já nem digo a nível de políticas públicas de reformistas, porque isso é inexistente. O país deveria estar a discutir porque é que nós estamos nesta situação. Nós tivemos um problema temos uma crise sanitária, temos uma crise económica, temos uma crise de dívida, temos uma crise de capital, temos uma crise da segurança social, temos uma crise nas instituições regulatórias, temos uma crise na nomeação das pessoas para essas instituições regulatórias, ou para algumas Como delas disse esta significativas. semana o ex-presidente do Tribunal Constitucional. O ex-presidente do Tribunal Constitucional, que faz um ataque violentíssimo ao poder, ao poder judicial e também à forma como o poder político está a lidar com o poder judicial. E, entretanto, nós temos editoriais dos principais jornais aqui da nossa paróquia a discutirem o arraial da Iniciativa Liberal, que tem um deputado e que, portanto, que decidiu fazer um arraial como na altura em que não havia... Reparem, a parte interessante que eu vejo deste debate do arraial é que foi feita uma legislação específica de confinamento sobre liberdade de reunião e foi excluída a manifestação política porque na altura havia a necessidade de fazer a festa do Avante, se nós recordarmos. E, portanto, é com base nessa legislação especificamente desenhada para um aspecto em concreto que um partido novo, com gente nova, decide fazer uma iniciativa que pode ser condenada ao nível que se quiser do ponto de vista sanitário, mas a pergunta é ilegal? É que não foi ilegal. Jorge, não é ilegal, mas tu não achas que a Iniciativa Liberal se pôs a jeito ao fazer o arraial? Mas aqui a questão, Camilo, o problema deste país é que nós estamos a ter sempre duplo padrão. Umas vezes o que é da justiça é da justiça, o que é da política, depende do lado em que eu estou. Quando eu falo na ilegalidade, pergunta-se, então o que aconteceu, por exemplo, na Câmara de Lisboa, foi legal ou foi ilegal? Nós temos um conceito... Tu achas que esta atenção que nos últimos 2 dias foi dada ao arraial da Iniciativa Liberal e esta pressão para equivaler o professor Nuno Palma a uma pessoa do antigo regime é para desviar as atenções do Datagate? De dois problemas. Uma crise evidente de liderança do Partido Socialista, ou uma potencial crise, sim, já lá vamos, em que estava a ganhar força, isso era muito evidente, e por outro lado, este caso também estranho da própria Câmara de Lisboa, em que para quem tem ambições para além da Câmara de Lisboa, obrigaria a um tipo de comportamento que vai ter que ser analisado agora à luz do quê? Então, numa perspectiva de um futuro secretário-geral ou futuro primeiro-ministro, perante um erro burocrático, o que é que normalmente faz? E nós estamos a falar, neste caso em concreto, quando me dizem assim, bom, mas não sei se repararam que no Arraial, quem é que eram as caras que estavam? E portanto penso que não estava do André Ventura, ou não estava já não sei de quem, ou quem é que estava e quem não devia estar. Sim. Nós temos que nos lembrar que os nomes dados das pessoas que estavam, que fizeram a manifestação relativamente ao tema da Ucrânia, estão a lidar com um Estado que desviou um avião há pouco tempo e que foi, de alguma forma, indiciado que tinha participado no envenenamento
de dissidentes. Portanto, são coisas completamente diferentes. Umas setinhas inodoras e outra coisa completamente diferente. Ora, a pergunta é, porquê que o país se dedica a discutir isto assim? Porque, e aí o Joaquim tem razão há pouco, quando dizia, não sei se na parte foi cortado ou não, porque o nível do debate que criámos, institucional, e aqui digo a nível do próprio Presidente, do próprio Primeiro-Ministro, do próprio Parlamento, é um debate que está sempre à roda da administração e da intendência do Estado. Não é um debate em que se questiona para onde é que nós vamos levar este país. Quando eu digo levar o país é fazer a pergunta óbvia. Mas onde é que nós queremos estar? Sim, mas é intencional isso. Claro que certo? É intencional. Não é, Joaquim? Não é intencional, é natural. Ou seja, o Partido Socialista é o partido dos funcionários públicos e, portanto, quando faz política de funcionário. Pois. Ou seja, quem não sabe para onde quer ir, qualquer estrada serve. Mas isto significa que tenha que ser sustentado para ir por qualquer estrada. É isso que caracteriza... Que é o que está a acontecer. É isso que caracteriza o espírito do funcionário público. Não precisa de se preocupar com ser desempregado, porque haverá sempre quem pague o salário. Mas, mesmo quando muda o poder político, o funcionário continua cumprindo as missões que lhe estão atribuídas. Ora, isto significa que, do ponto de vista daquilo que se espera do poder político, estamos perante um poder político de olhos vendados. Porque a única coisa que vê é o que é que está na sua vizinhança. Quanto ao horizonte futuro, nenhum. E o horizonte passado? O horizonte do passado é esquecer a última crise vivida, que foi a 2011, e avançar sem precauções e sem prudência para uma crise ainda mais grave do que foi a de 2011. Porque esta crise sanitária, com as consequências que vai ter nas empresas e na economia nacional, vai levar a necessidades de reformas estruturais muito mais profundas do que foram as que se iniciaram em 2011 e se interromperam em 2015. Deixa-me pegar nesta questão que o Joaquim está a dizer, que é apenas um parênteses, mas é um parênteses importante. E porquê? Eu ouço sistematicamente a dizer aqui a crise económica que está aí, a crise económica que vem aí, e dão sempre a entender que isto vai ficar ainda muito pior do ponto de vista económico. Mas nós olhamos para os indicadores económicos e olhamos para aquilo que é o discurso oficial, tanto do Presidente como do Primeiro-Ministro, e vemos uma coisa completamente diferente. Porque quem está no poder e que depende de coligações parlamentares que não são estrategicamente consistentes, tem de aparecer com uma imagem de normalidade, de estabilidade e de esperança a seguir à próxima curva. Joaquim, mas o Presidente também? O problema do Presidente é que não tem alternativas a que possa lançar mão se decidir criticar a solução que hoje existe. E, portanto, embora seja o Presidente no pico da pirâmide, a base da pirâmide não lhe dá alternativa para variar. E, portanto, o que é que aconteceria se ele dissolvesse o Parlamento e marcasse eleições? Voltava a ter o mesmo quadro. O que significa que tem que esperar que a crise venha mostrar outras coisas que ainda não mostrou. Okay. E, portanto, já estás de acordo com esta visão? Eu estou tão de acordo com esta visão que estava-me a lembrar o paralelismo, ainda volta ao artigo do Joaquim. Os 50 anos do Estado Novo deram origem à democracia. Portanto, houve uma queda do Estado Novo. O atual regime democrático não se pensa que pode ter uma queda como regime democrático. Mas tu achas que pode? Claro que vai ter, é evidente.
Porque, mas o que as pessoas devem estar a perguntar ali não, mas a democracia não vai acabar, não é isso. Isso é que é importante clarificar. É importante perceber isso. Não é a democracia que vai... O regime como funciona... Ou seja, não estás a falar de golpes de Estado. Não. O que eu estou a dizer, o que ao fim de 50 anos o Estado Novo percebeu que se tornou velho, este novo Estado, vamos chamar o novo, para não confundir com o Estado Novo, sim, este novo Estado também está velho. E, portanto, a comemoração em 2024, e é importante perceber, eu acho que a parte irónica, ou até paradoxal, é que parece que este comissário em 2024 pode lá estar, mas em 2024 o país pode estar muito diferente do que está hoje. Mas o problema que estás a dizer é, pode mudar o poder político, ou seja, em 2023 e esse comissário não estará lá. E os problemas para resolver e o desafio para a sociedade portuguesa, que é a continuação do regime democrático, mas que se transforma num regime de oportunidades para as pessoas e não num regime de empobrecimento coletivo e de endividamento, vai obrigar a que tudo seja repensado. E, portanto, o que eu estou a dizer é que nós estamos a falar em 100 anos, do qual os primeiros 50 dão origem a uma mudança. E porquê é que estes novos 50 não dão origem a uma outra mudança? Porque é a questão de quem está no poder quer manter o poder da mesma forma. Ora, o que nós estamos a debater hoje, e é importante também ver sinais, 2 novos partidos na Assembleia da República. Iniciativa Liberal e Chega. E Chega. Eu diria uma falta de, se quisermos, não é de consistência, de harmonia ideológica dentro do próprio PSD e do CDS, que também é evidente. Uma dissensão que não é transparente, mas que é obviamente evidente para quem acompanha a política dentro do próprio Partido Socialista, porque a partir do momento em que deu a mão ao Bloco e ao PC para fazer parte da fórmula da estabilidade governativa, mudou o perfil do próprio Partido Socialista. A questão que nós estamos a assistir é que o Partido Socialista foi realmente... Houve um orador do MEL que me disse uma coisa com muita propriedade. Dizia-me ele, se eu conseguisse apanhar o Manuel Alegre com menos 30 anos, nós tínhamos hoje um tipo a debater sobre o que é a liberdade que o Partido Socialista está a criar no país. Mas tens o Sérgio Sousa Pinto? Pronto, tem o Sérgio Sousa Pinto. O Partido Socialista da liberdade e de estancar o extremismo à esquerda perdeu-se com esta forma governativa. E é este Partido Socialista que cria o extremismo. Não é o extremismo que nasce por geração espontânea. É porque ele foi criado por alguém. Pois. E, portanto, tudo isso tem consequências. E, portanto, as consequências foram longe demais. Joaquim, o PS cria o extremismo? Deixe-me tratar este assunto por uma outra linha de observação. Um sistema político pode ser autoritário ou pode ser democrático. O que é o principal produto do sistema político? Legitima o poder de uma determinada forma. O poder autoritário legitima-se pelos resultados que obtém, o poder democrático legitima-se no eleitorado. Mas coisa diferente é o regime político dentro de cada sistema. O sistema autoritário era um regime colonial. Morreu quando acabou a relação colonial. A sua obrigação, mesmo com poder autoritário, era ter resolvido a questão colonial. E, aliás, nós até tínhamos experiência histórica com o caso do Brasil. O regime democrático é um regime distributivo. Sim. E, portanto, a crise do regime acontece se houver uma crise no sistema distributivo. E há crise no sistema distributivo se, por razões demográficas e por razões de estagnação económica, não houver suficiente crescimento de rendimento para poder cumprir essa expectativa de função distributiva. Portanto, o atual regime distributivo em sistema democrático
pode entrar em crise de regime se perder a função distributiva. Por outro lado, quer no regime colonial, quer no regime distributivo, está na retaguarda, está na base uma questão permanente da história portuguesa, que é a sua dimensão externa. Isto é, Portugal precisou sempre de se expandir. Há 500 anos que é assim. Porque não tem escala suficiente para poder desenvolver um projeto político de fronteiras fechadas. E ou se expande pela conquista, ou se expande pelos mercados internacionais, ou se expande pela imigração. Portugal teve sempre essas características. Vender para comprar, imigrar para mandar remessas para a família, ou conquistar através da expansão marítima. Na situação atual, nós voltamos a ter esta questão da dimensão externa na perspectiva da União Europeia. O que significa, coisa que devíamos ter aprendido com a crise de 2011, o que significa que é essencial para o exercício do poder político em Portugal ter uma noção exata do que é que se quer fazer no espaço europeu. E, em lugar de nos refugiarmos na defesa das independências e soberanias nacionais, nós temos de reconhecer que isso significará sempre ficarmos condenados ao espaço exíguo do nosso mercado interno. É isso que deveríamos estar a debater agora, se não quisermos estar na situação dos funcionários que se limitam a escolher uma estrada sem perguntar para onde é que ela conduz. Joaquim, deixe-me colocar-lhe uma questão neste momento do debate. Nós temos noção do que queremos na Europa? Temos essa ideia clara? Bloqueou o Camilo, tens que pôr o cabo da rede. Já está ligado, é isso. Não dá? Perdeu-se outra vez? Não sei. Perdeu? Não. Está a dar ou não? Perdeu. Perdeu, não é? Sabes o que é que foi? O que é que foi? Foi o cabo. Foi? Pode ter sido, pode. Foi o cabo. Mais um quarto. A Sofia lá que está ali a brincar, o cão roeu o rabo. O cabo. Neste momento só há som. Mas eu vou tirar o som. Mas eu por acaso estava a ver isto a fixar há mais tempo. Onde é que é isto? Não, eles estão a dizer que o som está, que estão no ar. Está a ouvir bem, o problema é a imagem. Pois, não tem imagem. Então, mas podemos continuar? Não, estás sem imagem e só tem som neste momento. Então, mas continuamos, é melhor terminar. Joaquim quer terminar a ideia? Sim. Já agora. Bom, o som está bem, dizem vocês, portanto vamos continuar, ok? Som. Joaquim, estamos a falar da Europa. Estávamos a falar da Europa e do... Que ideia é que em Portugal se tem sobre a Europa? Tínhamos de fazer uma outra pergunta. Que ideia tem a Europa sobre si própria? São duas ideias que têm de estar em movimento sincronizado. A Europa vai mudando a ideia que tem de si mesma em função do que são as alterações das circunstâncias globais, mas Portugal tem que acompanhar esse processo de evolução.
para não perder nem tempo nem posições. Ora, o que tem acontecido é que nós temos vindo a perder sistematicamente posição na escala comparativa dos Estados-membros da União Europeia e não temos ganho nada em termos de debate interno sobre o que é que significa ser Estado-membro da União Europeia. Eu recordo, naquele período de 2011 a 2015, a importância que tinha a experiência grega, porque os gregos estavam a demonstrar capacidade de resistência às instruções da União Europeia. Verifica-se agora que os gregos são os heróis da União Europeia porque aceitam todas as indicações que vêm da União Europeia. Ora bom, isto não significa que estivessem com toda a razão num período e sem razão nenhuma noutro período. Significa que estas ideias que cada um dos Estados-membros sobre o que é a União Europeia vão evoluindo de forma sincronizada. Pior é quando alguém se afasta desse modelo de evolução e procura seguir uma estratégia própria. Os ingleses ilustram o que é que significa o afastamento em relação à União Europeia. Ganharam alguma coisa? Rigorosamente nada, nem sequer em termos de soberania efetiva. Eles acham que sim. Jorge, deixa-me colocar-te uma questão que tem a ver com o segundo ponto da conversa, que é, então, aquilo que nós ouvimos, o Presidente da República, com uma body language diferente, um tom agastado, dizer aos repórteres de televisão, quem nomeia o Primeiro-Ministro é o Presidente da República, não é o Presidente da República, aliás, não é o Primeiro-Ministro que nomeia o Presidente da República, é o Presidente da República que nomeia o Primeiro-Ministro. Com aquele tom agastado. Isto significa que isto não marcou uma nova etapa no relacionamento entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Segundo o que estou a perceber das vossas palavras. Se não marcou? Sim. Eu julgo que, como dois atores políticos com muita experiência, com muita habilidade política, eles têm tido várias etapas ao longo do seu convívio atribulado. E, portanto, não é... Eu diria que não deveria ser surpresa para nós convergirem e divergirem em certos momentos. O que julgo que neste momento os pode estar, eu diria, não é a acicatar, mas é a tornarem-se mais sensíveis às opiniões públicas de cada um, tem a ver com dois problemas que cada um à sua maneira... Um tem que garantir a estabilidade governativa, o outro desconfia dessa estabilidade governativa e o outro tem que trabalhar numa alternativa porque percebe que a estabilidade governativa pode estar a ser posta em causa. Portanto, eu diria que há uma necessidade de divergirem. E essa necessidade de divergirem é resultante do quê? Resulta das condições particulares que neste momento o Partido Socialista está a atravessar, do ponto de vista de lideranças, e resulta também das condições particulares que a própria alternativa à direita está a atravessar, que é as eventuais crises de liderança que rapidamente se vão expressar nos próximos congressos e convenções. Mas isso leva-nos ao último ponto da conversa de hoje, que tem a ver com a questão da desagregação. Nós estamos a assistir nas últimas semanas múltiplos factos que apontam para desentendimentos internos do governo, entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, guerra pela sucessão, até já se fala na ideia de Mariana Vieira da Silva, que poderá vir a suceder a António Costa. Isto significa que o governo está em desagregação ou ainda é cedo para falarmos disso? Um político socialista que já faleceu, uma vez comentou comigo que o Tony Blair tinha cometido um dos maiores erros políticos que tinha cometido tinha sido dizer que ia abandonar o partido. A partir do momento em que o Primeiro-Ministro ou o Secretário-Geral dá uma ideia que vai sair, acaba de lançar o processo de sucessão. Mas achas que António Costa não aprendeu nada com Cavaco em 95 ou foi intencional?
Não sei, Camilo, eu julgo que não, quer dizer, não tenho um oráculo para tentar descortinar a ideia do António Costa, mas obviamente governando o país como governa neste período conturbado, sabe a dimensão do problema que vai ter pela frente. E, portanto, a pergunta é se ele tem força anímica, moral, física e vontade para continuar a governar o país numa circunstância em que ele próprio se colocou. É porque nós temos que perceber que há uma governação, há 2 legislaturas que são feitas com um governo minoritário. Sim. Portanto, é preciso uma capacidade política e de habilidade política, quer por parte do Primeiro-Ministro, quer por parte do Presidente da República, para tornar isto, eu diria, normal e estável. Quando nós olhamos e dizemos como é que é possível haver uma governação minoritária, não há uma fórmula, se quisermos, maioritária no Parlamento, mas há uma governação minoritária em 2 legislaturas. E, portanto, isto é preciso ter uma capacidade, uma habilidade política extraordinária. A mesma pergunta para si. Estas guerras dentro do governo, estas questões de liderança que vão surgindo, isto evidencia um início de desagregação do governo? A Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso do Banco do Espírito Santo é uma boa aprendizagem do que é que significa a perda de controle no comando das instituições. Ninguém sai, mas aquilo que fazem são atos inconsequentes que não têm justificação que não seja tinham de fazer alguma coisa. Ora, este exemplo vindo do lado da gestão bancária é necessariamente muito amplificado quando se passa para a gestão política. E, portanto, a perda de controle do responsável político sobre os seus próprios atos pode acontecer mesmo que não haja nenhuma crise envolvente. Quando há crise envolvente e é preciso responder não apenas ao que se acumulou de problemas do passado, mas agora aos problemas que se antecipam para o futuro, justificam aquela célebre frase do Guterres, caiu-se no pântano. Ora, isto não significa menor qualidade do protagonista. Significa é que chegou a um ponto em que não só não sabe para onde quer ir, como todas as estradas por onde pode ir estão bloqueadas. E isto pode acontecer, em parte, aconteceu a todos os primeiros ministros que abandonaram. Joaquim, o Jorge foi trazer o exemplo do John Major e eu trouxe o exemplo do Cavaco. Perdão, John Major, Tony Blair, desculpe. E eu trouxe o exemplo do Cavaco. António Costa não aprendeu nada com estes 2 erros? Não é uma questão de aprender, porque mesmo que tenha aprendido, esquece rapidamente o que aprendeu perante a pressão das circunstâncias e dos acontecimentos. E, portanto, quando preparam os delfins para serem substituídos, correm o risco do delfim os matar. Quando não preparam nada e vão avançando, correm o risco de ficar sem estrada para avançar e ficam paralisados. Volta ao Dom Sebastião. O problema não foi ele perder-se em Alcácer Quibir, o problema foi o nevoeiro. E, portanto, aquilo que era um absurdo do ponto de vista estratégico, embora correspondesse a uma vocação nacional portuguesa de expansão, transformou-se num mito. E aquilo que era a poeira do deserto transformou-se num mito do nevoeiro. Mas, de facto, o António Costa pode estar mergulhado num banco de nevoeiro de onde não consegue sair.
Muito bem. Bom, nós vamos com 41 minutos de programa, acho que 40 minutos de programa. Vamos fechar hoje um bocadinho mais cedo porque ficámos sem imagem. No entanto, para ter uma ideia da fidelidade dos nossos espectadores, quando já no segunda tentativa que fizemos, estava a correr tudo bem, estávamos com 905 pessoas e neste momento temos cerca de 750 ainda a ouvir uma emissão apenas com som. Isto mostra o interesse que as pessoas têm naquilo que é dito aqui pelo Jorge Marrão e pelo Joaquim Aguiar. Eu quero agradecer aos dois, quero dizer que na próxima semana voltaremos também com o Think Tank, quero pedir a estas pessoas que estão a ver e aquelas que vão ver ainda, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Para finalizar, quero apenas recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidade. Obrigado. Quanto a nós, eu e você, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã na emissão matinal da Cor do Dinheiro. Com licença. Ficou sem imagem, foi?